Olá, nono, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de seno, cosseno e tangente. Aqui está a tabelinha trigonométrica que eu falei para vocês ontem, né? Até dei explicadinha de como a gente utiliza. Então, a nossa tarefinha de hoje, ela vai ajudar vocês a aprenderem a utilizar melhor. Então, bora lá. Observe algumas situações que podemos usar a tabela trigonométrica. O esquema mostra uma escada de 3 metros, ó, de comprimento apoiado em uma parede formando o triângulo ABC. Para determinar a altura em que a escada toca a parede, ou seja, ele está falando em determinar isso aqui, ó, do B até o A, tá bom? Sempre que a questão falar em determinar a altura que a escada toca a parede, ela quer esse verticalzinho aqui. Basta calcular a medida B. Nesse caso, das relações trigonométricas, temos que seno de 64 é igual a AB dividido por 3. Seno de 64, ó, é igual a B, né, que é o oposto, dividido pela hipotenusa. Então, aqui é o cateto oposto. E aqui é a nossa queridíssima e amada hipotenusa. Professora, eu não sei o seno de 64. Aí você vem bem aqui, seno, ó, e o ângulo, qual é o ângulo? 64 graus. Aí você vem 64 do lado de cá. Ó, deixa eu ver se esse é a primeira seno. É. 8 dá 0,899 milésimos. Aí você substitui o valor, ó, multiplica por 3, que é o valor da hipotenusa, e já encontra a altura, tá vendo? Portanto, a escada toca a parede a altura de aproximadamente 2,70 metros. A gente sempre arredonda para a próxima casa decimal, tá certo? Da mesma maneira, podemos determinar a distância da parede ao ponto em que a escada está apoiada no solo, ou seja, a medida BC. Nesse caso, como o ângulo é 64, né, e ele está aqui ao lado, nós vamos chamar o BC de cateto adjacente, tá bom? Aí você vai lá no cosseno de 64, que está ao lado do seno, ó, e você vê que o cosseno é 0,438 milésimos. Eu errei? Ai, eu errei. Peraí, é bem aqui. É só puxar para o lado. Pronto, não é puxar para cima. Aí você substitui no lugar do cosseno, ó, multiplica pela hipotenusa e já acha o valor do BC. Ah, professora, é fácil assim? É. E depois a vida de vocês vai ficar mais fácil, porque nós vamos começar a trabalhar mais com os ângulos notáveis, que são os de 30, 45 e 60 graus. Aí você não vai precisar ficar procurando na tabela trigonométrica o tempo todo, tá certo? Aí a redonda, ó, é 1,314 milésimos, arredonda para casa, no caso aqui foi para a casa centesimal mais próxima, né? Aí ficou 1,31. Agora veja como determinar o ângulo de inclinação dos cabos de um teleférico, como no esquema. Teleférico é o bondinho lá, tá, gente? O famoso bondinho do Rio de Janeiro, por exemplo. Nesse caso das relações trigonométricas, temos que tangente do ângulo B é igual ao lado AC, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o AB. Tá aqui o ângulo. Então, tangente de B é igual a AC, né? Dividido por 100. Peraí. É. Aí nós temos a medida do AC, temos a medida do AB, ó. Substitui e encontrou 0,535. Aí você vai lá na tabela, procura o número 0,535 da tangente. Daqui é a tangente, ó. Tangente, tangente. 0,535. Bora ver onde ele termina aqui. Ele termina muito grande, tá do lado de cá. 0,500 e quanto? Deixa eu ver aqui. 35. Se não tiver ele, tem que ser um bem próximo a ele. Aqui, ó, 0,532. É o ângulo de 28 graus, tangente de 28. Bora conferir? Isso mesmo, ó.
Tangente de 28 graus. Portanto, a medida do ângulo de inclinação dos cabos é aproximadamente 28 graus. Gente, é só isso. Nada difícil. Tá bom? Aí temos os ângulos notáveis, ó, para seno, cosseno e tangente. Ele mostra aqui como você consegue isso, utilizando diagonal das medidas, ó. Aí tá aqui, ó. Seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45. Aí depois ele vai calcular de 30 e 60. Aí ele encontra aqui, ó. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. E tem todos os cálculos, viu, gente? Não é nada de graça, não é nada aleatório. Tudo utilizando o teorema de Pitágoras, ó. Pitágoras é muito importante. Não esqueçam. Tá bom? Professora, a senhora vai explicar uma a uma essas resoluções? Não, porque vai confundir a mente de muitos de vocês. E o meu objetivo é facilitar a vida de vocês, então, ajudá-los a utilizar essas informações e não complicar a vida das crianças, tá certo? Seno de 60 graus, cosseno, tangente de 60, tá vendo? Encontramos 9 valores, ó, 3 aqui, 3 na folha anterior, tá vendo? Isso tudo vai formar a nossa maravilhosa tabela dos ângulos notáveis, ó, onde você tem a coluna do ângulo, aí a linha representa o seno, faz o cruzamento dos dois e dá a resposta. Por exemplo, seno de 30 graus, 1/2. Aí, se você quiser o seno de 60, tá aqui, ó, seno 60 graus, tá aqui. Aí, 3/2. Tangente de 45, tangente 45 graus. Você vai na linha da tangente até encontrar a coluna do 45. É assim que funciona, tá bom? Agora, bora lá, para vocês aprenderem a fixar essa tabela. Professora, eu vou ter que decorar? É bom para você não estar sempre procurando a tabela, tá bom? Mas tem uma musiquinha para facilitar a vida de vocês. Deixa eu só apagar essas anotações que eu fiz, tá bom? Bom, bora lá, presta atenção. Sabe aquela musiquinha do Jingle Bell, Jingle Bell? Ixi, eu não tenho como cantar, porque eu só sei a versão de brincadeira. Enfim, a musiquinha de Jingle Bell. Então, é o fundo dessa aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? De novo, isso vai fazer com que você saiba a tabela, tipo, você vai lembrar da musiquinha e vai desenhar. Você vai construir essa parte, ó, ângulo, seno, cosseno, tangente. Vai colocar a parte dos ângulos, 30, 45 e 60, tá bom? E em seguida, você vai criar a tabela, ó, preste atenção. Vou pegar o texto que eu acho que é mais fácil. Ó, 1, 2, 3. Muito grande. Deixa eu diminuir. Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Presta atenção. Tudo sobre 2. Peraí. Tudo sobre 2. Né?
Deixa eu colocar todo mundo sobre 2. Eu vou pegar a caneta. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Observe que o cosseno e o seno, eles possuem valores inversos quando você troca o ângulo. Aliás, mesmo valor quando você inverte o ângulo, né? Você troca a posição dos ângulos. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. 1 não tem, porque raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá bom? Aí fica fácil, que você monta, ó, aí já joga aqui. Sabe que essa linha é seno, essa é cosseno, a última é tangente. Aí você vai fazer 30, 45, 60. Beleza? Só mais uma vez. Prometo que é a última. Última vez. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Bom? Bora lá. O pai da trigonometria possivelmente seja o Hiparco. Hiparco de Nicéia. Bora lá, galerinha. Página 120, ó, vem a tarefinha de vocês. Determine o valor aproximado do seno de 12 graus. Aí você vai lá na tabela. Aqui. Não, ainda é na outra. Seno de 12, ó. Procura o ângulo 12. Achou o ângulo 12. Procura o seno. O seno sempre é a primeira coluna, ó. Dá 0,208. Tá bom? Aí você vai lá na sua tarefa. Você vai lá na sua tarefa e você vai colocar aqui, ó. É isso aqui. 0,208 milésimos. Tá bom? Vai fazer isso para todo mundo. Aí determine a medida aproximada de cada ângulo. Cosseno de 0,857 milésimos. Vai fazer a mesma coisa, só que aqui você vai colocar o ângulo. Tá bom? Usando as relações trigonométricas, calcular a medida aproximada dos ângulos indicados. Então, bora lá. X, ó. X. Bora, caneta. Pronto. X vai ser igual, seno de x vai ser igual a cateto oposto, que é 2 dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, você vai fazer seno de x. Professora, como que eu sei que é seno? Porque nós temos cateto oposto e a hipotenusa. Nesse outro, ó, nós temos o adjacente e a hipotenusa. Então, já não é mais seno, é outra relação. Tá bom? Nós vamos ter seno de x igual a 2/5. Aí você tem que o seno de x, 2 dividido para 5 é 0,4. Aí você vai lá na tabela trigonométrica e você vai procurar o seno de 0,24 ou 0,240, né? Seno, ó, tá aqui, ó. Não, não é 0,24 não, perdão, gente. É 0,4 que deu a conta, né? Você vai procurar o seno de 0,400, que é 0,400. Mais próximo possível. 391, 407. Bom, 391 para 400 falta 9. E 407 para 400 passou 7. Então, esse aqui é o mais próximo. Né? Então, dá 24 graus.
Aí você vai lá na sua tarefa. Aí você coloca 24. Cadê? Aí você vai e coloca, né? X é igual a 24 graus. Cadê? Seno de x é igual a 0,4, então x é igual a 24 graus. Medida aproximada, 24 graus, tá certo? A medida aproximada de x é 24 graus. Então, você vai fazer isso para todos os itens, A, B, C e D. Ah, não, A que eu fiz. Usando a calculadora, determine a medida do lado indicado por x. Então, bora lá, atenção. Nós temos aqui o ângulo, aí temos cateto oposto, ó. O adjacente, temos o CA, temos o CO, então temos a famosa Coca-Cola. Tá certo? Então, você vai fazer aqui, ó. Se você tem o coca, é porque é tangente, é isso? Você vai fazer tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 2 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Aí você vai ver o tangente de 30, que é raiz de 3, dividido por 3. Raiz de 3 dividido por 3 vai ser igual a 2 raiz quadrada de 3 dividido por x. Sabe por que ele manda utilizar a calculadora? Porque você já calcula o valor da raiz de 3, já substitui e fica com números decimais, tá bom? Mas tem outra forma de fazer. Lembrando que aqui é a regrinha de 3, ó. Então, você vai ter raiz de 3 vezes x, que dá raiz de 3x. Igual... Peraí. Igual a 3 vezes 2, que dá 6, né? E o raiz de 3 a gente repete, que não tem ninguém para multiplicar com ele. Certo? Então, aqui você tem a opção de já substituir. Ele pede para usar a calculadora para isso, para você utilizar números decimais. Mas aí você tem a opção de fazer x igual a 6 raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3. Como os dois são iguais, né? Como os dois bonitinhos aqui são iguais, a gente anula e fica só... Anula não, né? A gente tira eles daí porque fica raiz de 3 dividido por 3, que dá 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, que dá 1. Aí fica 1 vezes 6, que dá 6. Portanto, x igual a 6. Essa é uma das formas de fazer. Mas ele pede para você utilizar a calculadora, justamente porque no lugar das raízes, você já coloca o número decimal que a calculadora vai lhe indicar. Se eu não me engano, raiz quadrada de 3 é 1,71, mas eu não, 1,73. Mas eu não tenho certeza. Então, para a tarefa de casa, ficam as páginas 121 e 122, tá certo? 121 e 122. É isso mesmo. Tá bom, galerinha? Excelente final de semana. Tchau, tchau. E até terça-feira. Bom feriado também para vocês. Goodbye, 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 bye, bye.